E a gente sabe que essa convivência, esse fazer a diferença na vida das pessoas, também tem que acontecer dentro da nossa família. Porque não adianta nada a gente fazer a diferença na vida dos outros e não fazer ali próximo da nossa convivência, dentro da nossa casa. E para falar sobre isso, eu recebo agora o Padre Carlinhos aqui conosco. Padre, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero. Enquanto a gente estava assistindo a matéria, eu vi o senhor acompanhando e também ficou encantado com a história da Andréia. Que família bonita que é essa que ela forma ali também, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no programa. Aquela parte que ela falou que Jesus se sentiu abandonado, de fato, né? A gente vê no momento da cruz que ele reza o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Então, de todas aquelas pessoas que Jesus passou fazendo bem, o ideal seria que todos estivessem ali ao pé da cruz, né? Muitos receberam a graça, mas não voltaram para se comprometer com o reino de Deus. É isso que Jesus sempre focou bastante em todo momento da sua pregação. É o reino de Deus colocado em prática. E, infelizmente, hoje em dia, a gente encontra muitas pessoas ainda fazendo isso, não é, padre? Ainda abandonando as pessoas. Isso, às vezes, acontece até mesmo dentro da família. O modo como a gente enxerga Deus é que faz a diferença, né? Muitas vezes as pessoas enxergam Deus como aquele que somente ele nos cumula de bens e graças, mas não chama a cada um de nós para a responsabilidade. O reino de Deus é dom e tarefa. É uma graça que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo Ele nos chama a atenção para a gente colocar em prática. É como o jovem rico que queria seguir Jesus. O que Jesus falou então para o jovem rico? Deixa tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O coração dele entristeceu porque o coração dele não estava em Cristo. Ô padre, agora, para estar com o coração em Cristo, a gente tem que conviver bem também já no começo da nossa vida, na nossa primeira comunidade, que é a nossa família, não é mesmo? O que a Bíblia fala a respeito da família para a gente? Fazendo um resumo, a família é um porto seguro e um farol. Porto seguro porque é da onde a gente sai e para onde a gente quer retornar. Farol é porque vai nos orientando, né? A nossa orientação, tudo aquilo que a gente recebe da parte afetiva, psicológica, a gente recebe da família. Mas principalmente, porto seguro e farol. Então tem esses ensinamentos na Bíblia também sobre convivência familiar, sobre como conviver em família? Sim, olha, podemos pegar o evangelho da apresentação de Jesus. A gente vê Maria e José tendo a responsabilidade de educar as crianças na fé, de educar Jesus na fé. Devemos saber que o primeiro catequista que a criança tem são os pais, né? Depois nós temos o episódio de Maria ao pé da cruz e de Maria nas situações principais da vida de Jesus. A presença dos pais na vida dos filhos, né? E uma coisa bonita que eu gosto de ver, tanto em Maria como em José, um silêncio deles, mas um silêncio que fala. Ou seja, a presença dos dois, a comunhão, a intimidade dos dois, isso é muito importante que muitas vezes hoje em dia nos casais estão faltando. O senhor falou a respeito da presença dos pais na educação dos filhos. É muito importante a gente reforçar isso também, porque os pais eles precisam estar ali ativos nessa educação, ajudando, ensinando, caminhando junto com os filhos também. É necessário ter essa convivência com os pais, né? Exatamente, presença é tudo. Quando a gente confessa a juventude, o que eles mais reclamam é a presença dos pais, né? Eu digo que essa presença não é ficar no pé 24 horas, mas é uma presença de qualidade. É estar nos momentos em que eles precisam estar, né? Hoje em dia, o que a gente vê muito? A gente terceiriza muito a educação, né? A gente terceiriza o afeto. O afeto que eles querem receber é dos pais, não de um terceiro. Muitas vezes, um colaborador da casa sabe muito mais da intimidade do filho do que os próprios pais. Mas a gente costuma dizer, mas eu tenho que trabalhar, pôr o que comer, pagar conta, seu padre. Eu sei, mas não estou pedindo para ficar 24 horas. Que seja 2, 3, mas de qualidade. E essa convivência pode começar, inclusive, nos pais ali se juntando com os filhos para rezar, para ensinar a rezar, para passar também bons valores, não é mesmo? Porque muitas vezes, isso eles vão mandando aí já lá para a catequese, vão passando essa incumbência lá para a catequese, sendo que, na verdade, é em família que a gente começa a aprender esses bons costumes, esses bons hábitos e a religião também. Exatamente. Em vez de mandar fazer, faça junto. Isso é essencial, né? Vai mandar rezar, reza junto. Vai mandar para a missa, vai junto. Vai mandar para a catequese, pegue e mande, mas também vai e pergunte como é que foi, o que aprendeu. Uma coisa que eu gosto muito que os antigos faziam e que hoje se perdeu,
Hoje em dia a gente fala muito em espaços dentro da casa. Hoje tem o tal de espaço gourmet. Por que não fazer um espaço gourmet de oração? Boa ideia, Pega padre. a sua imagem do seu santo de devoção e desde já a infância pega a criança. Ali é o nosso lugarzinho de rezar, né? Põe a sua imagem, um crucifixo e todo dia vai rezar ali com a criança. Então são atitudes simples que vai semeando no coração da criança para que esse adulto também tenha esse costume e repasse. E como o senhor bem disse, não é estar 24 horas também vigiando, porque às vezes a gente sabe que vai crescendo aí, o adolescente vai ficando, você está me vigiando o tempo todo. Também não é por aí, não é forçando, mas é também se inteirando, querendo saber da vida dessa criança, desse adolescente, porque ele sempre tem muito a contar. Basta você, papai e mamãe, querer ouvir, né, padre? Com certeza. Não adianta o pai e a mãe querer que o filho agradeça, olha, porque deu um não, porque não vai no baile tal hora e tem que chegar a tal hora um não. Nunca vai, mas no fundo o adolescente ele sabe que ele está sendo protegido. Adolescente é uma pessoa que ele vai comparar a vida dele com a do colega. Então ele vai ser, poxa, mas minha mãe está pegando meu pé porque tem alguém que olha por mim. E muitas vezes o do colega não tem. Né? Então nunca espere que o adolescente... Eu não fiz isso. Minha mãe falava um não pra mim, eu ficava fulo da vida. Mas todo mundo, né, padre? Todo mundo. Mas no fundo eu sabia que alguém estava zelando por mim. Que aquele não, por mais que eu não queira escutar, é necessário. Agora, mais tarde, depois com 43 anos, eu entendo que isso é necessário. Mas quando é adolescente, a gente só quer saber do sim, do sim. E nem sempre os sims... né, são os melhores momentos para nós. Então, quem nos ama de verdade, fala não. E o senhor estava falando a respeito dos nãos aí. Muitas vezes esses nãos acontecem até mesmo na convivência entre marido e mulher, não é, padre? Porque são duas pessoas de famílias diferentes, têm histórias de vidas diferentes e que se uniram ali para construir uma família. E isso tem que ter sede daqui, sede dali. Como é que faz, padre, para viver bem como um casal também? Porque isso também ajuda na criação dos filhos, sem dúvida nenhuma, e ajuda a viver em harmonia a família. 3 atitudes eu gosto de dizer para os casais que é importante na vida 2. Primeiro, fale pouco. Em momento de crise, de briga, de discussão, desacordo, fale pouco. Segundo, escute muito. Por isso que Deus já deu 2 ouvidos para nós. E uma boca só, né? E uma boca só. Porque em 10 palavras que a pessoa dizer, uma pode ser aquela que você está precisando escutar, que em momentos de diálogo você não deu oportunidade de escutar. E terceiro, nunca faça nada com ira, né? Com momento de ira, momento de raiva. Não faça nada com ira e com prepotência. Porque quando a gente está irado, a gente machuca mais as pessoas. E prepotência, a gente pensa que pode tudo. Depois a gente vai ver o que a gente fez. Daí já tá tudo feito, né, padre? E também é importante a gente pensar no perdão, né? Porque o perdão é muito necessário em família. Falou bem, perdão não é uma opção, uma necessidade. Para se viver em comunidade, seja comunidade paroquial, vida de família, perdão é necessário. A correção faz parte. Nós só temos que aprender como corrigir. Não se colocar como posição de juiz, mas de colocar aquele que está disposto a caminhar ao lado do outro para poder ensinar. Porque o pessoal fica bravo às vezes que eu falo, não é porque temos cabelo branco e 70 anos de idade que a gente não erra. Porque todos nós temos fraquezas, né? Temos debilidades. Então é aquilo, é o modo como se corrige que vai fazer toda a diferença. É sentar, conversar, explicar. É igual quando vai fazer para criança. O ideal quando você vai corrigir criança é você se colocar no nível dela, olho no olho, explicar o porquê. E dar a ela a oportunidade de pensar. Ó, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Se você não fizer, vai acontecer isso. Cabe a você escolher, né? Então é fazer a pessoa refletir. Padre, gostei muito da conversa nossa aqui. Fica o convite para o senhor voltar outras vezes também para conversar conosco.